Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Vai chegando aí. Nós vamos falar hoje de um tema muito bacana, tá? Muito bacana, com uma pessoa assim super especial, hiper especial, que é o André Pérsia. Tá? Nós vamos falar sobre as relações interpessoais no ambiente de trabalho, tá bom? Seja bem-vindo, Juliene, grande Daniel, bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, pessoal. Já já a gente vai estar na conversa bem bacana aí com o André Pérsia. Grande André, bem-vindo. Muito bem, Paula, bem-vinda, Kênia. Isso mesmo, pessoal. Vai chegando aí, a gente tem um tema assim ultra especial. Adriano, bem-vindo, tá? Com o André Pérsia. Para você que tem empresas, para você que trabalha em empresas, que está preocupado sobre os relacionamentos, tá? Eu fiz uma pesquisa assim fantástica sobre essas questões de relacionamento nas empresas, viu? E assim, é fantástico essas questões, fantástico mesmo. E ninguém melhor que o André Pérsia para a gente tirar essas nossas dúvidas, para ajudar a gente aqui a entender melhor sobre essas questões, beleza? Vou chamar aí o André. Larissa, bem-vindo. Pessoal, vocês vão chegando aí, manda os coraçõezinhos aí pra gente, tá bom? Olá, André, boa noite, tudo Olá, bem? Lenilson. Tudo bom? Prazer estar aqui com você outra Ótimo. vez. É uma honra estar aqui novamente com você. Pessoal que está aí vai entrando, Kézia vai chegando, Cristina, José, Rosane, olha que coisa boa. Muita gente boa entrando aí para conversar com a gente hoje, André. Certamente, com certeza. Ótimo, ótimo. André, pessoal que já conhece bastante você, tá? Mas eu queria que você se apresentasse mais uma vez contando se possível, algum exemplo bem bacana de alguma atividade que você já fez que envolveu as relações interpessoais, tá? Enquanto o pessoal vai chegando aí para a gente entrar no nosso tema mesmo, se pudesse contar uma história bem bacana aí de alguma coisa que aconteceu contigo, ou que você atendeu também. Sim, eu tenho um exemplo pessoal muito interessante. Ótimo. Teve uma época que eu trabalhei para uma grande empresa brasileira, uma das maiores empresas brasileiras aí de fabrica alguma coisa que eu não posso mencionar, mas tem pelo Brasil inteiro, enfim, são várias fábricas Uhum. pelo Brasil inteiro. E eu me lembro que teve uma época que eu visitava todos esses lugares, eu, inclusive foi onde eu tive minha primeira um trabalho de carteira assinada escrito Ó, treinamento como treinador de programação neurolinguística. Eu tenho isso na carteira de trabalho. Isso é muito interessante, né? essa é uma novidade para mim. Pois é, eu sou treinador de programação neurolinguística na carteira de trabalho, ou seja, fui especificamente contratado para fazer isso. Uma época da minha vida que eu quis fazer só isso, né? Uhum. E eu me lembro que eu visitava, fazia treinamentos para liderança nessa empresa e, ao mesmo tempo, eu estava sempre olhando as relações interpessoais, o ambiente psicológico, né, daquilo que acontecia na organização de uma maneira geral. E eu tinha uma pessoa que eu me reportava na época, que essa pessoa era muito auditiva, né? Então essa pessoa Sim. gostava muito de conversar pelo telefone sobre as coisas. Eu, como todo bom visual predominante, eu fazia relatórios assim detalhados, assim nos mínimos detalhes, com destaques e sublinhados e uma série de outras coisas assim. Ele lia e sempre me ligava. No início eu não entendia por quê, para falar sobre aquilo que estava escrito. Então, Sim. ou seja, como eu entendia de programação neurolinguística, imediatamente eu percebi que essa relação interpessoal ela podia ser afetada por eu não, se eu não soubesse a questão dos sistemas representacionais. Então Sim. eu continuei a fazer relatórios não tão detalhados assim, só o principal, porque eu Uhum. sabia que independente dos detalhes, se eu gastasse muito tempo fazendo algo extremamente detalhado, eu ia ter que chegar de novo e detalhar tudo de novo, que ele não queria nem ler depois. Esses detalhes ele queria conversar a respeito dele. Então, nós tivemos uma relação muito boa de trabalho justamente porque eu compreendi essa diferença entre o meu sistema predominantemente visual e o dele predominantemente auditivo. Né? Quando muitas vezes a gente não se dá conta disso no ambiente de trabalho, a gente tende a Entendi. usar o nosso, que a gente conhece, e isso às vezes acaba prejudicando as relações entre as pessoas. Por exemplo, Ótimo, ótimo. Muito bem, pessoal, você que vai chegando aí, se você acha que tem alguma pessoa
que precisa saber um pouquinho mais sobre as relações interpessoais, encaminha aí para ela, compartilha, tá? Para você que já está aqui com a gente, tá? Manda os coraçõezinhos aí, o André Persa está muito carente hoje, assim, de Sim, ó, coraçõezinhos, pode muito, mandar muito, os muito. coraçõezinhos, tá? Para você que vai chegando aí, tá? Seja bem-vindo. A gente tem um tema assim muito, muito, muito bacana. Inclusive, André, a Graça, caso ela já esteja aí, tá? Foi ela quem pediu. Falou assim: olha, Nisso, vamos falar sobre as relações nos trabalhos, porque isso aí é bem complicado, né? E aí eu fiz uma série de pesquisas muito interessantes, André, sobre as relações interpessoais, tá? Tem um grande consultor norte-americano, ele é Simon Sinek, acho que tem alguns pronunciam Simon Sinek, né? E ele tem uma máxima que eu achei assim genial. Ele diz o seguinte: olha, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos líderes são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, você não entende de liderança, não entende de relacionamento, né? Então, também já ouvi muitas pessoas dizendo assim: o problema não é a empresa, são as pessoas. Vamos tirar as Também tem pessoas, isso. automatizar tudo e pronto. É. Muito bem, para você que está chegando aí, vai mandando os coraçõezinhos, vai compartilhando com pessoas que você acha que essa pessoa vai aprender muito sobre sobre esse tema. Tá o Jota aí falando, ó, é o livro do Simon Sinek, né? Encontre o seu porquê. É um livro muito bacana, eu li esse livro, né? Faz parte da bibliografia que eu uso nos meus cursos, tá? André, é o seguinte, tem uma coisa muito bacana que eu pesquisei, que eu achei assim fantástico. Primeiro me assustou, né? Depois eu entendi bastante coisa, tá? Que é o seguinte: numa pesquisa, essa bem difundida, dizia o seguinte: olha, das pessoas que elas pedem demissão, das pessoas que pedem demissão das empresas, a cada dez, 8 pedem demissão por causa do chefe, tá? Por causa do chefe. Tá? Então, boa noite para vocês que estão chegando, Patrícia. Tá? Só relembrando o nosso assunto aqui, tá? As relações interpessoais nas empresas, tá bom? Então, olha só, André, eu quero que você comente para isso. Olha, de cada 10 pessoas que pedem demissões, tá? Pede a sua demissão, 8 é por uma questão relacionada ao seu chefe. O que você tem aí para comentar com a gente por causa dessa estatística? Eu acho que, assim, a gente tem que sempre que analisar cada caso. Existem algumas Certo. pessoas que realmente têm um estilo de ser com muitas peculiaridades e características e que, assim, ou você se afina com eles ou você está fora. Infelizmente, tem umas pessoas que são assim, tá? Então, Uhum. que acha que, enfim, tem que ser daquele jeito e porque estão numa posição de poder, parece que alguma coisa acontece com essas pessoas e elas acabam, enfim, exercendo esse poder de uma forma indevida ou autoritária, ou muito Uhum. taylorista, né? Ou seja, Sim. daquela coisa quase o capataz do engenho vira o capataz da empresa. Né? Agora, Sim, sim. eu quero também fazer o advogado do diabo aqui e trazer Sim, a vamos outra lá. história, porque eu ouço muito isso também. Várias Uhum. pessoas vão no meu consultório, às vezes, fazer trabalho de coaching ou um processo voltado ao trabalho, né? Ou seja, e falam também, porque o problema é o meu chefe. Eu não consigo crescer porque o meu chefe não deixa. Eu uso a PNL. Eu não estou vendo nenhuma amarra, nenhuma corrente te acorrentando nessa cadeira, te impedindo de crescer, né? Ah, mas ele não colabora. Sim, seria maravilhoso se ele colaborasse, né? E o seu chefe, aplicando até o metamodelo, o seu chefe é como é. Essa é a única escolha que você tem de responder a isso? Então é uma outra questão também, né? Porque às Uhum. vezes a gente pode, deve ter oportunidade, às vezes, de mudar de setor na própria empresa, ou então ir para uma outra empresa. Realmente, eu acho que existem algumas pessoas que são intratáveis mesmo. Mas tem muitas vezes algumas pessoas que elas acham um alvo, tipo, meu chefe é o problema. Né? E elas deixam de trabalhar tudo aquilo que elas podem fazer, crescer, se desenvolver, né, que poderia talvez ser benéfico se eles soubessem reagir de outra forma às pessoas como elas são. Não vai ser fácil, não vai ser simples, algumas pessoas são realmente desafiadoras, mas eu já ajudei várias pessoas, já dando outro depoimento, né, a justamente lidarem com situações assim, onde elas tiraram o foco do chefe do outro e passaram a botar o foco em si, o que eles podiam fazer a respeito daquilo.
que eles podiam fazer para prosperar, para ter um negócio melhor, para poder trabalhar, para buscar outro tipo de solução, para buscar um outro tipo de relacionamento com aquela pessoa e assim por diante. Perfeito, Acho perfeito. que Isso aí tem é dois ótimo. lados aí na história. Sim, 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 sim. Ó, o Davi tá mandando um abraço aqui para você. Fala que tem Olá, muita Davi. admiração por você. Obrigado. Pessoal, vocês vão chegando aí, a gente está falando sobre as relações interpessoais, tá? No ambiente de trabalho. Ah, sim, André, essa era a primeira pergunta que eu devia ter feito para você. Eu fiquei empolgado por causa da pesquisa, tá? É o seguinte, vamos definir para quem está acompanhando a gente, tá? O que é relação interpessoal? Bem interessante, né? Relação interpessoal, eu acho que é a nossa convivência em grupo, em sociedade, no trabalho, né? Tudo aquilo que envolve relacionar-se com outras pessoas. Sendo que muitas vezes nós criamos essas relações, muitas vezes nós temos vínculos naturais, como por exemplo família, pessoas muito próximas com quem nós somos naturalmente relacionadas a essas pessoas, porque nascemos naquela família, temos aqueles irmãos e tios, etc. e tal. Tem aquelas pessoas que também nós nos relacionamos, porque nós trabalhamos com essas pessoas, porque elas estão naquele mesmo ambiente. A princípio não são pessoas que você escolheu para se relacionar, mas elas estão lá, né, para que você possa se relacionar também. Isso é muito interessante, né? A pessoa se dá conta disso, porque isso é inclusive uma das inteligências múltiplas Uhum. definidas por Howard Gardner, que é a inteligência relacional. Uma das Uau. formas de você desenvolver inteligência é você desenvolver distinções sobre como relacionar-se com pessoas. Distinções que têm a ver com eu e o outro, eu lidando com o outro. Isso é considerado um tipo específico, separado de inteligência definido por Howard Gardner, inclusive. Fantástico. André, eu quero que você comente uma frase que eu achei assim, muito interessante de uma pessoa. Ela relatou o seguinte, tá? Isso eu peguei de um caso de uma colega. Ela dizendo assim: olha, eu estou num trabalho e convivo com uma pessoa que eu não escolhi e eu não gosto dela. E eu não gosto dela, né? Conversando, falando de alguns elementos da programação neurolinguística, ela começou, de fato, a ter uma outra visão, tá? E depois eu fui descobrir que essa questão é muito comum, né? As pessoas diziam assim, convivo com a pessoa que eu não gosto, tá? Que eu não gosto, eu odeio. E aí, o que que a PNL teria para nos ajudar nessas questões? Tem várias possibilidades, né? Sim. Supondo que você vai ficar ali e é importante, você deseja ficar ali, seja lá pelo motivo que for, e aquela pessoa vai continuar ali, a melhor coisa que você pode fazer é ressignificar essa relação. Né? Inclusive usar um dos elementos, né, estudado por Robert Dilts, quando ele estuda, por exemplo, crenças e valores, ele diz que muitas vezes quando as pessoas elas encontram embates em alguns valores e crenças específicos, que é muito interessante que alguém ajude essas pessoas, ou uma das partes, a criar um elemento de ordem superior mais importante do que aquele valor ali. Então, por exemplo, o que é maior, melhor e mais importante de ordem superior, que é superior aonde o ruído está acontecendo aqui? Trabalhar por um bem comum, trabalhar Uhum. por um objetivo, uma meta empresarial que vai pagar nosso salário e vai criar viável aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? O que quer que seja que isso pode ser feito, né? Então é muito interessante se perguntar, né, o que é maior, melhor, mais importante do que isso aqui. E eu não acho assim que você tem que se Ótimo. forçar a gostar de quem você não gosta. Às vezes a pessoa não gosta, às vezes a pessoa não tem afinidade, a pessoa não gosta do estilo de vida daquela pessoa, daquilo que a pessoa comunica e tal, mas é uma pessoa que está ali no ambiente de trabalho. Então, para onde precisa ir o nosso foco? Para onde precisa o foco da nossa mente ao lidar com essa questão, com essa situação? Isso eu acho que é uma Uhum. coisa muito interessante, principalmente. Que outra moldura nós podemos botar ao redor disso, né? Ou seja, que é mais importante do que aquela menor onde existe um ruído. Agora, claro, às vezes a situação é inviável, algumas pessoas não sabem se relacionar, fazem bullying, cometem Uhum. assédio moral, e uma série de outras coisas assim. Aí eu acho que providências precisam ser tomadas e tal. Mas às vezes não é isso, a pessoa só é ela, é do jeito dela e tal. É muito importante também você ter autoestima suficiente para colocar limites em algumas coisas, né? Porque algumas pessoas elas têm dificuldades com limites.
né? Então, Uhum. acho uma maneira gentil de colocar um limite e dizer daqui você não passa, porque aí não é a nossa relação de trabalho vai até aqui, daqui para cá é pessoal, aqui não, a gente não tem que discutir. Tem várias maneiras de comunicar isso até não verbalmente, vamos dizer assim. Uhum. Muito bom. Aproveitando para passar aqui boa noite, Adriana, boa noite, o Mike está aí acompanhando a gente, Luiz, bem-vindo, Cláudia, Thalita. Tá, pessoal, vocês que vão chegando aí, a gente está aqui com o André Pérsia falando sobre é, a relação interpessoal, tá, no ambiente de trabalho, e é um tema muito interessante, muito importante, né? Estava conversando hoje, André, com alguns empresários, falando assim, olha, depois dessa pandemia, estaremos num mundo completamente diferente e as relações, os trabalhos serão todos diferentes, com toda certeza. Pessoal, vocês vão chegando aí, bem-vindos, tá? Isso de Manda os fundamental coraçõezinhos. importância. Isso que você está dizendo, eu acho que é de uma importância muito grande, porque pelo menos num curto prazo, para começar, a gente só pensa em alguma coisa de vacina lá para o final do ano e algumas Sim. coisas já estão voltando independente disso. O que significa que as pessoas já estão se relacionando mais próximas e estão tendo que ter algumas relações de trabalho onde no meio daquilo que às vezes já poderia ser complicado, ainda tem medo, temor pela própria integridade física, desconfiança, será que essa pessoa também se cuida tanto quanto eu? E se a pessoa está observando também os mesmos limites de segurança, de distanciamento. Então, eu acho que isso Uhum. é algo aí que, nesse momento, é importante da gente olhar, da gente ter compreensão, tolerância, se colocar no lugar da outra pessoa, mesmo. E mesmo eu acredito que a hora que a gente tem uma vacina aí, não vai ser assim, chegou a vacina no dia seguinte está tudo bem. Vai ter uma janela aí, Sim. né, de dar-se a vacina, todo mundo ficar imunizado e enfim, as coisas começarem a acontecer. Então, acho que mais do que nunca tem que se ter um carinho aí, uma atenção pelo outro que está próximo de você no trabalho. Não, ótimo, ótimo. Pessoal, vocês estão chegando aí, abraço para a Laís. A doutora Rafaela, a André, ela fez um comentário aqui interessante, aí eu queria que você depois falasse. Ela usou um termo aqui que eu achei muito interessante, chamado blindagem emocional, quando a gente falou dessas relações com pessoas que a gente não gosta. Deixa eu aproveitar aqui. Boa noite, Catilene. Renato, bem-vindo. Laís, já falei. Ah, eu não conheço tão bem esse termo, blindagem emocional. Como que você interpreta, André? Posso ensinar já uma pequena técnica sobre isso? Por favor. Né? Na verdade, blindagem emocional tem vários possíveis significados diferentes para isso. Né? Eu entendo Certo. como alguma coisa que você vai construir um estado que ele vai ser forte o suficiente, que vai, enfim, ele vai ser tão forte, tão mais congruente em você, que ele meio que como se ele fizesse frente a outras coisas que vêm por aí. Então, o que eu recomendo? Né? Ou seja, que você se faça uma pergunta, por exemplo, assim, quais são os estados que me fortalecem? O que me fortalece? O que me fortalece verdadeiramente? O que dá força para mim? O que eu penso, que eu sinto, que eu tenho em mente, que eu acredito, que me dá força? Então você pode fazer uma adaptação de uma pequena técnica da PNL. Imagina um círculo no chão, onde você pode até delimitar um círculo imaginário no chão, e você Sim. projeta dentro desse círculo todas essas coisas que te fazem forte. Há uma fé que você tenha, se for o caso, uma crença, sei lá, nas suas capacidades, nos seus recursos, a memória de recursos que você tem de já ter acionado processos de se autodefender, de se autopreservar. Vai botando tudo ali dentro do círculo, né? É como se você estivesse colocando tudo ali, pode até imaginar que isso vai ganhando cores e tal. E quando esse Uhum. círculo estiver bem cheio, entra lá dentro, revive tudo isso, experimenta tudo isso, ou seja, como se você estivesse voltando no tempo, revivendo tudo isso que te dá força. E imagina, por exemplo, que um campo de energia que tem uma cor, um padrão de vibração, envolve você e forma uma cápsula ao redor de você. E quanto mais você vê, ouve, sente, lembra e sente no seu corpo o bem que essas coisas trazem para você, você vai imaginando que essa cápsula de energia vai protegendo você. Não se preocupe que eu não virei místico, esotérico, nada disso, tá? O que eu estou fazendo aqui é apenas uma âncora metafórica. Eu Uhum. estou usando uma âncora na programação neurolinguística. Eu estou associando eliciar estados poderosos, onde você vai eliciar esses estados que te fazem muito bem e te empoderam
com alguma coisa visual, como se fosse uma cápsula protetora, e ao mesmo tempo que essa imagem que você criou, ela vira uma âncora. O que você vai fazer? De tanto você fazer isso algumas vezes, Uhum. quando você estiver num lugar onde você poderia, quem sabe, se sentir vulnerável, você imagina que você entra dentro deste círculo imaginário, nem precisa fazer o exercício inteiro. Só entra no exercício, imagina que a luz envolve você e você vai lá lidar com a situação desafiadora. Nossa, que bacana, ó, pessoal. Se você ainda não pegou, você chegou aí no meio da explicação do André, vai ficar essa live gravada para você pegar essa super dica aí, tá? Para você tá chegando, o Ismael tá acompanhando a gente aí, abraço, Ismael. A Graça, só lembrando você que me sugeriu esse tema, tá? Aí a gente está falando. A doutora Rafaela é uma amiga nossa aqui de Goiânia, ela é doutora em neurociência, uma pessoa assim fantástica. Ela complementou aqui dizendo o seguinte: essa blindagem emocional é separar o que é meu e separar o que é do outro, né? Certamente. E Isso ela é muito, é pratica na muito PNL, importante. viu? Muito bem. Isso é muito importante, porque essa consciência, né? Eu me lembro até de uma história do Buda que contam, né? Que tem várias versões dessa história, mas vou fazer uma bem curtinha. Uhum, Um homem resolveu desafiar o Buda, alguém teria dito sim. isso, né? Dizendo vários impropérios e ofendendo, xingando, e o Buda ficava lá rindo, tranquilo, assim, né? Aí, uma hora dessas, o homem teve que respirar. O Buda falou: Senhor, eu tenho uma dúvida. Talvez você possa me ajudar a esclarecer uma questão. Assim, senhor. Então, se eu quero lhe dar um presente, e o senhor se recusa a aceitar esse presente, de quem é o presente? Ele falou da pessoa que está oferecendo. Ele sorriu e disse: então eu lhe devolvo isso que eu não quero aceitar, que você está tentando me dar agora. Mas isso é interessante você ter isso como atitude interna. Né? Eu acho que é Sim, uma coisa bacana você ter essa atitude, e como a doutora Rafaela, né, disse, né, isso, isso é dele, não é meu, lembrar disso, isso é da isso. pessoa, não é meu, eu tenho escolhas. E mesmo imaginar, já usando a PNL, por exemplo, que quando você usar essa cápsula, e você mesmo assim vai continuar percebendo, às vezes, coisas que vêm do outro, que a pessoa não vai mudar porque você mudou, né? Imaginar mesmo assim, representar, que vem a energia da pessoa, bate na sua cápsula e volta, assim. Isso é Uhum, algo que psicologicamente, simbolicamente, representa a sua atitude de empoderamento. uhum. Bacana demais. Aproveitando, Júnior Tobias, a Ellen, meus colegas aí do FT, sejam bem-vindos. Aproveitando essa história que você contou, André, na época que eu estava no mosteiro, eu aprendi de uma outra maneira, né, a, essa inteligência, né, relacional. A história é a seguinte: houve um discípulo, né, querendo aprender muito, ter elevação espiritual, e tinha um monge mais velho que estava orientando. Então, discípulo, mestre, eu quero crescer logo, eu quero desenvolver logo, eu quero saber o que eu tenho que fazer, eu estou aqui parado, você não dá orientação, você não fala nada, só fica aqui pensando e eu fazendo as orações. E aí o mestre falou assim: então tudo bem, o que você vai fazer? Você vai lá no cemitério e você vai fazer elogios, todos os tipos de elogios a todos os mortos que estão ali. Né? E ele mesmo sem entender, ele foi. Né? Chegou no cemitério, fazia elogios para os mortos, elogiava a vida deles, fazia uma série de elogios, até que cansou, voltou. Aí quando voltou o mestre perguntou: e aí, o que eles disseram? Ele falou assim: nada. Não, toca aí, tudo bem. No dia seguinte falou assim: agora você vai no cemitério e você vai ofender todos os mortos. Você vai xingá-los, vai falar mal deles, vai falar palavrões para eles. Aí quando você cansar, você volta. E assim ele fez. Então passou um bom tempo lá xingando, falando mal, voltou. Retornando, o mestre perguntou: e aí, o que, que eles disseram? Eu falei: nada. Eu falei assim: muito bem, essa aí que é a sua elevação espiritual. Faça como os mortos. Ok, muito bem. Muito bom, muito bom. André, uma outra coisa interessante, né? Isso está assim dentro das empresas e além das empresas. A gente viu uma série de estatísticas dizendo que por causa daquela quarentena, mas as pessoas mais próximas, né, teve uma série de brigas e intrigas, principalmente familiares, por questões de comunicação, né? Teve alguns até brincando, diziam assim: a estatística de criminalização está caindo, a estatística de briga familiar está subindo. Tudo por questão de comunicação, né? Então, conversando com uma série de empresários e pessoas que trabalham em grandes empresas, falaram assim: olha, o conflito de comunicação, ou ele é o primeiro, ou é o segundo que está ali entre os problemas, né? Dificilmente é o terceiro e quase impossível estar abaixo do quarto.
né? Então, os problemas de comunicação, eles estão aí. Eu entendo que os problemas de inter-relação, né, está muito ligada também com a comunicação, né? Como que a gente explica esse tanto de problemas ligado à comunicação? Como é que a PNL pode nos trazer aí para a gente perceber melhor isso? Vamos lembrar que cada um de nós desenvolve, tem um dito que vem de Kobinsky, que influenciou muito o Richard Bandler e John Grinder, que é chamado o mapa não é o território. Né? Ou seja, todos nós criamos, numa metáfora que eles aproveitaram desse autor, e nós criamos mapas para lidar com a realidade. Ou seja, cada um de nós, ao receber uma série de influências do mundo, nós omitimos uma parte, generalizamos outra parte, distorcemos uma parte, e vamos nos organizamos os nossos sistemas representacionais dominantes, os metaprogramas, como nós estudamos na PNL, que nos orientam, que são tendências que nós temos dentro de nós, e nós passamos a operar no mundo com esse mapa que nós criamos inconscientemente, sem saber que criamos, mas criamos, e corremos o risco muitas vezes, e muitas pessoas correm esse risco, né, de partir de um pressuposto que, aliás, não é nem pensado conscientemente, que o mundo é como nós somos. Ou seja, eu sou workaholic, então eu quero que todo mundo seja workaholic onde eu trabalho. Eu não tenho problema se eu vou trabalhar sábado, se eu todo dia passar da hora, porque eu não tenho ninguém na minha vida, então ninguém precisa ter também. Né? Então essa é a atitude que todo mundo tem que ter. Né? Alguém decidiu que você tem que acordar às 5 horas da manhã e levar água fria na cara, então todo mundo tem que levar água fria na cara às 5 horas da manhã e tal. Né? Então, na verdade, como diz o Richard Bandler, que criou a PNL, o problema dessas pessoas é que eles não estudaram PNL direito e eles esquecem que as pessoas não generalizam da mesma forma. Isso serve para as comunicações de uma maneira geral. O seu mapa é o seu mapa. Né? Depende de qual é o nível de relação interpessoal que você quer ter, qual é a qualidade das relações que você quer ter. Eu penso muito assim, né? Tem uma frase que se fala muito aqui pelo Rio de Janeiro, não sei se fala por aí também, né? Já se falou muito aqui, que é assim, a gente tem que dar razão para quem não tem, porque quem tem não precisa. Então, se você quiser ter razão, sempre, né, você pode ter razão e não conseguir ter amigo, trabalhar direito, os processos fluírem, você não vai vender nada, você vai estar cheio de razão, mas não vai conseguir vender absolutamente nada. Então, na verdade, comunicação tem a ver com você, primeiro, conhecer o seu mapa e ficar curioso pelo mapa, modelo de mundo de outras pessoas. Porque, tal como você aprende uma língua estrangeira e vai num país e tenta pelo menos pedir água naquela língua estrangeira, você não conseguiu fazer isso na China, foi desafiador. Mas quando você tenta fazer isso, mas o aplicativo do Google resolveu. Eu escrevi, ele mostrava um monte de negocinho lá. Mas, então, quando você tenta entender o modelo de mundo de outra pessoa porque você quer ter uma relação melhor, você começa a operar sobre a comunicação. Então, a comunicação tem muito a ver com isso, saber quem você é, quem o outro é, como o outro está estruturado. Saber o que eu quero com a minha comunicação e saber qual é a melhor forma do outro receber. Por que eu vou ter todo esse trabalho e o outro não vai ter? Sou eu mesmo que tem que ter todo esse trabalho? Não, você pode não ter. E também não ter o resultado que você quer. Né? Você pode não fazer nada e continuar com o mesmo relacionamento ruim, dificuldade de vender, de se relacionar com as pessoas. Tudo depende. Qual é o nível de relacionamento que você quer? Qual é o tipo de resultado que você quer criar para você? Né? Então, e aí eu acho que sim, comunicação implica em aprender mais sobre quem eu sou, aprender mais sobre o outro. É maravilhoso se você fizer cursos de PNL que ajudam você a entender mais sobre comunicação interpessoal e vários padrões que fica muito fácil trabalhar nas pessoas. Mas eu acho que um pouco de bom senso já ajuda bastante. Né? Tipo, empatia pelo outro, sabe? Ter uma disponibilidade verdadeira de se colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho que isso já ajuda muito em relação à comunicação. Né? A questão da pandemia, eu acho que é uma situação em particular, porque nós estamos muito fora da zona de conforto. Nós fomos todos arremessados ao mesmo tempo no planeta Terra, fora da zona de conforto, ao mesmo tempo, em várias áreas da vida, ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo. Né? Eu estou surpreso que as pessoas não estejam se degladiando umas às outras no meio da rua, né? Porque eu acho que é tanto
coisa fora do lugar ao mesmo tempo, e a gente precisa respirar, lembrar que o outro também está passando por dificuldade, está restrito aos seus movimentos, por mais que esteja fazendo uma coisa, a vida está longe de ser aquilo que era, está todo mundo frustrado por causa disso, depois desse Uhum. tempo todo. Então, um pouco de empatia pela outra pessoa também eu acho bacana agora. Ótimo. Então, a expressão que aqui eu ouvi, eu achei assim, muito bacana, dizendo o seguinte: estamos num momento que todo mundo está desconfortável na sua zona de conforto. Né? Exatamente. Muito bem. Pessoal, mais um abraço aí para Josane, o Matheus chegou, o Cleito também está acompanhando a gente aí, a Larissa. Ah, Alisson Lustosa, bem-vindo. Também tem uma questão, pessoal. Você que está acompanhando aí, deixei agora dessa vez para falar assim, mais da metade para o final, tá? No final a gente tem uma surpresa para você, tá? Então, uma surpresa bem bacana. Daqui a pouco eu vou contar dessa surpresa para você que está acompanhando a gente aí. Tá? Eu tenho certeza que é algo assim que você vai gostar com toda certeza, tá? Então temos uma surpresa aí para você já já. Ah, André, outra coisa que eu achei muito interessante fazendo as minhas pesquisas, um outro grande incômodo que as pessoas têm nas empresas são a competição entre os colegas. Né? Você vai tomar o meu lugar, você está parecendo mais do que eu, você ganha mais do que eu, então essas questões. Né? Como que a gente lida com essas questões, né? Com essas questões nas empresas? E isso também tem várias questões. Tem algumas coisas Sim. bem objetivas, tem algumas empresas é, que criam um clima muito competitivo entre as Uhum. pessoas, incentivam inclusive esse clima competitivo com Sim. bônus muito maiores para quem tiver desempenhos melhores e tal, e Uhum. acaba ficando muito competitivo. Uma vez eu fiz consultoria para um banco, aí eu não sei nem se ele existe mais ainda, não vou dizer o nome também, né? Um banco não, várias pessoas, uma pessoa veio e trouxe todo mundo, assim. Eles não Uhum. dormiam, não tinha vida pessoal, nem nada disso. Era um banco que pagava um bônus, assim, espetacular. Mas era vender sua alma ao diabo, porque você não tinha final Uau. de semana, se tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Enfim, e era assim, era dito que era assim e pronto. Era uma competição extremamente acirrada, escancarada, assim. E Uhum. todo mundo que veio deprimido, mal, enfim. Né? Então tem esse tipo de fator também, que é o fator de como a empresa funciona, e tem as questões Sim. pessoais. Algumas pessoas têm coisas não resolvidas. Às vezes, assim, é um clima normal, mas a pessoa ela se sente muito insegura, né? Ela Sim. fica se comparando com outras pessoas e as pessoas são diferentes. Né? Tem pessoas que têm times diferentes, sistemas de produção diferentes, que, enfim, alguns adiantam muito o trabalho, tem umas pessoas que são multitask, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e outras pessoas são diferentes disso. Então, existe às vezes algumas pessoas que não sabem lidar com essa diferença. Né, com o outro Uhum. que sabe mais do que eu, o outro que tem mais experiência do que eu, o outro que, sei lá, por alguma razão está tendo um desempenho diferente do meu. Então, eu acho que a gente devia Uhum. se autotrabalhar e saber primeiro a gente tem que se aceitar. Né? Não adianta só você querer competir com alguém que você. Eu, por exemplo, eu vejo algumas pessoas na minha área fazendo coisas e não tendo vida pessoal e tal. Eu não quero competir com essa pessoa, porque eu quero equilíbrio, qualidade de vida. Eu Uhum. não estou competindo com essa pessoa, porque eu não quero aquilo ali na minha vida daquele jeito. Então você precisa descobrir o que é ecológico para você e onde, como é, vale a pena competir. Principalmente, eu acho que é interessante aquele tipo de investimento que tem a ver com aqueles propósitos que você tem na vida. O que é Uhum. importante? O que você quer para você? O que você deseja construir para a sua vida? Porque aí é onde vale a pena você competir, você investir. E outra coisa, competir não precisa ser algo destrutivo, algo que comprometa o clima das pessoas. Existem competições saudáveis. Né? Você Sim. pode escolher competir de forma saudável com outras pessoas, que não tenha que levar a problemas ou animosidades, ressentimentos e tal. Não, ótimo. A Laís fez um comentário aqui que ela ficou 3 anos no ambiente assim e saiu de lá com depressão. Né? Ela saiu nessa situação. André, você já atendeu pessoas que estavam em ambientes assim? Aconteceu isso também? Sim, como eu falei, esse caso desse banco aí, Uhum. tinha uma filial, é um banco de São Paulo, mas tinha uma filial no Rio de Janeiro, e veio uma pessoa que trouxe outra, que trouxe outra, que trouxe outra, porque estavam todos deprimidos, sem dormir, abatidos, todos sem relações pessoais, porque ninguém aguentava
aquela história ali. Ou seja, Uhum. mas eles falaram, mas o bônus eu acho que eu vou conseguir comprar meu apartamento. Mas era literalmente vender Nossa. alma ao diabo, porque era um bônus espetacular. Eu não entendo muito disso, mas era um bônus espetacular. Mas esse bônus, para você ter esse bônus espetacular, você tinha que não esquecer que você existe enquanto pessoa e se Uhum. dedicar sábado, de madrugada. Tinha gente assim que saía 2 horas da manhã para estar lá no outro dia às 8, e assim, dias seguidos, às vezes, fazendo isso. Né? Enfim, Uhum. eu só perguntava, então, isso é ecológico para você? Isso é harmônico? A pessoa dizia, não. Eu falei, bom, então, o que você quer fazer sobre isso? Já que você está me dizendo que isso não é ecológico para você. Como fica, né, a ambição, a oportunidade de ter um resultado versus as condições ali que estão sendo oferecidas para isso? Entendi. A gente poderia chamar esse o bônus do diabo. Não, eu ficava impressionado porque não era um. Enquanto era uma pessoa só, eu achava que era um problema daquela pessoa, talvez de Sim, sim. interpretação dela. Mas quando vieram três, quatro contando a mesma história, inclusive de setores diferentes e tal, eu comecei a ver que era uma questão ali institucional mesmo, uma cultura organizacional muito, sei lá como é que a gente vai chamar isso aí, Uhum. selvagem, né, e tal, de canibalística, alguma coisa assim. Entendi, entendi. Mais um abraço aí para o Renato, do Contatória, para a Carla. Aí tem uma outra questão. Foi até bom você falar isso, André. E quando a gente consegue perceber se esse problema é pessoal, ou seja, da pessoa, ou empresarial? O que que a PNL nos ajuda aí a perceber? Olha, é um grande desafio isso, né? Depende da sua Uhum, relação aí com a pessoa a quem você se reporta. Eu acho que é muito interessante, nós inclusive, vamos fazer um trabalho em breve, onde nós vamos falar, inclusive, de um modelo de negócios, até que o Diltz teve a oportunidade de aplicar lá na Califórnia, em vários lugares do mundo e tal, que é muito interessante, onde você cria um ambiente onde o dono do negócio prospera e, ao mesmo tempo, cria um clima onde todo mundo prospera junto e é um jogo do ganha-ganha. Mas às vezes isso não acontece. Né? Você uhum, precisa primeiro aprender a detectar essas coisas. Eu acredito isso. O que é seu, o que não é seu. E depois decidir, eu quero estar aqui. No momento eu não tenho como sair daqui. Então, qual é a melhor maneira de eu lidar com isso? Qual a melhor forma de eu responder a isso aqui enquanto eu ainda me propuser, seja lá pelo motivo que for, a continuar aqui? Né? Por exemplo, no caso uhum, desse banco que eu mencionei, o banco era assim, algumas pessoas seguiram e continuaram, outros foram embora, disseram, não quero mais isso para mim, né? Eu não quero, é de lá, é deles isso aí. Para eles, você tem que ser assim, não interessa ter você no quadro de funcionário se você não estiver disposto a essa coisa de não ter vida pessoal, hora para sair, e etc uhum. e tal. Isso, infelizmente, isso é uma coisa, sabe, Lenilson, que eu tô recentemente lidando aí com pessoas ligadas a empresas e tal, eu tenho visto essa nova cultura de não ter hora para sair, infelizmente, isso está ficando muito forte. Né? Eu fico me perguntando se Poxa, isso realmente é necessário, que na Alemanha, por exemplo, que é uma grande economia, as pessoas sim, não só têm hora para sair, como tem um longo horário de almoço e um horário. E assim, um país muito próspero, né? Onde as pessoas sim, sim. prosperam muito e tal. E, ou seja, eu fico me perguntando se realmente a pessoa precisa ter essa cultura de muito frequentemente não ter hora para sair. Mas isso aí, enfim, cada pessoa com sua organização, com sua cultura, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar muitas vezes, né? Eu tô feliz aqui onde eu tô, né? Eu não tô, Uhum, então o que eu posso começar a fazer a respeito disso? Talvez eu não possa sair agora de onde eu tô, mas talvez eu possa começar a me mover para algum lugar onde tenha uhum, mais a ver comigo, né? Começar a fazer disso, inclusive, uma meta pessoal, uma uhum. conquista pessoal. Exato, exato. Um abraço aí pro Wesley Brito. Foi muito bom você comentar também sobre isso, André. Tem uma questão, tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, não sei se você já leu desse livro, eu achei ele muito Não, interessante. é, Eu recomendo, viu? Eu imagino, gostei eu muito do vou livro. olhar, já gostei do título. O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Ele lá tem umas questões que eu achei assim fantástica, né? Dentre elas, uma dizendo mais ou menos o seguinte: não é o sucesso que leva a pessoa à felicidade, é a felicidade que vai levar essa pessoa ao sucesso, né? E Todas as houve uma, pesquisas mostram isso, realmente, em sim, várias sim, áreas. a psicologia positiva tem várias pesquisas sobre isso, né? Aí eu comento sobre essa questão pelo seguinte: uma vez numa empresa, um gestor, né? Ele era o sócio majoritário da empresa, era o diretor,
né? E aí uma vez ele bateu na meta e falou assim, eu vou fazer que nem eu fazia antes, eu vou cobrar meta, eu vou brigar, eu vou falar, eu vou deixar todo mundo em pânico para fazer essas coisas, porque é isso que vai dar o resultado, né? E eu fiquei assim, ficou gravada essa imagem na minha cabeça, né? Porque eu fiquei assim, caramba, afinal de contas, o que que dá produtividade? Né? E aí vamos falar disso, André. Então, assim, para você que está acompanhando, já já eu vou falar da surpresa, logo depois que o André explicar aqui magnificamente bem sobre essa questão da produtividade, tá? Então tem uma surpresa para você já já, depois da explicação do André eu vou falar, tá? E lembrando, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser contar alguma coisa, aproveita esses minutinhos, tá? Esses minutinhos finais, pode contar aqui, pode perguntar que eu já vou passar para o André. Então, André, e aí, o que a PNL pode falar para nós sobre a produtividade e felicidade? Olha, quando tudo aquilo que a gente associa à dor, a gente sabota Uhum, inconscientemente. Se você, por exemplo, vive uma relação interpessoal tóxica, ruim, é, a não ser alguns casos que as pessoas ficam nisso a vida inteira, a tendência é se você não resolve aquilo verdadeiramente, você vai começar aquilo, você fica mal com aquilo, não é bom, não tá legal, você não tá feliz, então dali a pouco você não aguenta mais ver a cara da pessoa, você quer se afastar, sair correndo dali. E isso é verdadeiro para relações de trabalho, para qualquer coisa. Tudo aquilo que é ruim. Tem um fenômeno chamado burnout que pode acontecer com as sim. pessoas, que às vezes você ama o que você faz, né, e de repente, porque você está estressado, ou enfim, está fazendo além da conta, mesmo aquilo que você ama fazer, muitas vezes você pode não aguentar fazer aquilo que você está associando à dor. Então, se você desenvolve uma cultura organizacional ou qualquer lugar onde tenha pessoas, onde aquela cultura, aquele lugar, aquele clima ali seja um clima com muita dor, com muito problema, com muito sofrimento e pessoas se sentindo pressionadas e estressadas, é isso que vai predominar. E a gente tende a sabotar, mesmo que a gente se esforce para não sabotar, né, a gente vai sabotar porque é uma reação natural do nosso organismo reagir negativamente à dor, né, fugir daquilo que tem dor. Né? Então, eu acho que, assim, claro, eu acho que metas precisam ser cumpridas, Sim. a pessoa está ali, ela foi contratada para um trabalho que ela precisa cumprir, né? Esse é o objetivo, isso deve ser solicitado, evidentemente, né? Ela deve se propor a fazer aquilo que ela está ali para fazer, né? Mas existem N maneiras de fazer, e todas as pesquisas mostram também que tudo que a gente associa ao prazer, a gente quer mais, a gente Uhum, gosta. Então, se você tem pessoas, em qualquer tipo de grupo de pessoas, onde elas estão felizes, onde elas se sentem bem, onde elas gostam, onde elas sentem prazer em estar ali, elas vão produzir muito mais, vão ser muito mais produtivas, elas vão fazer até mais do que se espera delas. Você vai ter soldados ali, fiéis ali, porque eles estão felizes, né? Eles entendem que ali é bom, onde a gente se sente bem, onde a gente acha que a gente está vivendo valores desejados, positivos, a gente quer mais daquilo, porque a gente quer uhum, fazer aquilo que a gente acha que é importante. A gente quer fazer mais daquilo que a gente considera que é importante. É uma tendência que a gente tem também. Então, quanto mais você puder, gestor, gerente de grupos, equipes e vendas e pessoas, quanto mais você puder criar um clima positivo e saudável, melhor para o seu negócio. Você vai ter pessoas ali dispostas, um clima bacana, pessoas que vão te ajudar a resolver os problemas quando eles acontecerem, que eles estão felizes ali, eles também se sentem parte daquilo ali. uhum. Então, comentário aqui do Adriano, ó, quem está buscando a felicidade em algum lugar não vai encontrar porque quem procura algo é porque ainda não tem. Né? Ah, André, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer papel de advogado do diabo, tá? Vamos lá. Sobre a produtividade. André, mas se eu chicotear, eu vou ver no gráfico que as vendas vão melhorar, que os resultados vão aparecer. Se eu chicotear, se eu ameaçar, se eu brigar, vai dar resultado. Vai melhorar alguma Em coisa. curto prazo vai. Em curto prazo você vai ter um resultado melhor ali, mas ao longo prazo, né, você vai ter uma Sim. deterioração das relações que vai inclusive dificultar, às vezes, coisas simples que poderiam ser resolvidas e fluir no processo como um todo. Quando surgirem os problemas, as Sim. questões que às vezes acontecem, a longo prazo você vai ter pessoas amedrontadas, com Uhum. medo, temerosas. Tem um filme institucional, acho que é da Ciamar, muito conhecido, não sei se você já viu,
se chama O Problema Não É Meu. É uma fábrica que está pegando fogo, e aí Uhum. é um desenho animado, uma animação, chama-se O Problema Não É Meu. E aí todo mundo dessa fábrica diz que a culpa deles não é o incêndio está crescendo. Só tem um ser que fica apavorado com o incêndio, que é um cachorro da fábrica, que ele fica Uhum. apavorado, tenta fazer xixi no incêndio para apagar, ele está aí, meu Deus, essas pessoas, elas estão discutindo de quem é o problema da fábrica, quando na verdade a gente devia estar juntos apagando esse incêndio. Né? Então, é bem Uhum. interessante, o problema não é meu. Eu gostei, gostei. Até anotei aqui para ver. Naluque Caroline, bem-vinda. Então, pessoal, eu prometi. Então, a surpresa é a seguinte, tá? Para você que está acompanhando a gente aí, é, vai lá no meu direct, tá? E escreve assim, se você quiser, tá? Você escreve lá assim, ó, PNL Business. Dia 8 de agosto, o André Persa tá com um curso de PNL, tá? Voltado para negócios, voltado para essas questões empresariais. Então, todo esse conteúdo que, inclusive, ele está falando aqui hoje, lá ele vai falar assim, ó, explicando os detalhes, ensinando as técnicas, né? Hoje ele entregou uma técnica muito bacana, né? Eu já conheci ela, mas teve uns insights bem mais bacanas agora, tá? Então, para você que está acompanhando a gente aqui, tá? Exclusivo para você, tem meia bolsa, tá? Do curso de PNL Business, certo? Então, vai lá no meu direct, escreve lá, PNL, eu quero o curso de PNL Business ou PNL Business, tá? Eu vou olhar lá a sequência. As 3 primeiras pessoas, tá, que eu ver lá, vai ganhar essa bolsa de 50% para começar o curso com o André Persa no dia 8 de agosto. Aí, se você, de fato, querer mesmo, aí tem um prazo de 48 horas, certo, para você fechar, tá, para você fazer a inscrição, fazer o pagamento, para guardar a sua bolsa, guardar o seu lugar, para ouvir e aprender bastante aí com o André Persa, tá bom? Se você tiver mais alguma pergunta, você está acompanhando a gente, se tiver uma pergunta, uma curiosidade, quiser comentar alguma coisa, esse é o momento, tá? Aproveita aqui nossos últimos minutos com o André, certo? Lembrando, vai lá no meu direct, escreve lá, lembrando, as 3 primeiras pessoas vai ter esse grande bônus aí com o André. André, para a gente ir fechando aqui, me conta um caso assim interessante, seja de que você atendeu ou de algum curso que você levou para alguma empresa, que a relação, né, depois da PNL, a pessoa aprendeu tão bem a relação que ela melhorou a vida dela e quem sabe até teve melhor produtividade. Olha, nessa mesma empresa que eu falei que eu ia de norte a Uhum, sul, né, eu interagia com toda a empresa, eu trabalhava com a liderança, mas essa empresa vinha de uma administração muito taylorista, muito uhum, mão pesada, né, de tipo capataz, né, porque é uma empresa uhum, já antiga e tal, e o dono era assim, enfim. Não entendia nada de gestão agora que as pessoas que estão à frente, isso há 20 anos atrás, quando eu acompanhava, uhum, né? É que estavam com um pouco mais de visão agora, tentando justamente inovar, sair daquela coisa da intuição do capataz, né, e tal. E isso dava muito problema de turnover, que era justamente demissões, né, de pessoas. uhum, E na área industrial, porque o que mais, onde tinha mais pessoas, era na fábrica, que fabricava lá os produtos que eles faziam mesmo, né? E, uhum, enfim, essa cultura estava gerando muitos processos de demissão. E embora o meu treinamento não envolvesse necessariamente o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Mas eu uhum, trabalhava direto com as pessoas eu treinava pessoas chaves na empresa com PNL, para justamente refletiam nesse chão de fábrica. E eu me lembro que quando eu fechei meu ciclo lá uhum, nessa organização, teve um grande congresso da empresa aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, e todos os gerentes industriais, que era da parte industrial, disseram que o turnover diminuiu. Todos citaram o trabalho da PNL na empresa, ou uau, seja, onde aquilo que estava sendo ensinado para os líderes estava sendo replicado para o chão de fábrica, né, e tal, para as pessoas que uhum, estavam ali, que né, bacana, trabalhando. E todos disseram que houve esse vários. Eu fiquei até surpreso porque vários falaram, mencionaram uhum, espontaneamente, né, que falando sobre o Congresso justamente para falar do que a empresa estava fazendo, o que cada unidade, tinham 18 unidades no Brasil inteiro como um todo, né, e todos disseram que colocaram ali, juntaram os gerentes ali dessa área, disseram que
havia melhorado bastante o relacionamento, já que a gente está falando de relações interpessoais, Uhum. com as pessoas, que eles conseguiram olhar o modelo de mundo das pessoas, ajustar Que de uma bacana. maneira geral aquilo que estava acontecendo e estavam colhendo um resultado positivo com isso. Que bacana, que bacana. Isso é bom, isso é Foi bonito, muito muito bom. bonito Foi muito legal. de saber, de ouvir. André, vamos saudar as mulheres. Um exemplo, um caso interessante de alguma mulher, uma mulher em específico que, com a PNL, ou seja atendimento seu, ou seja em algum curso que ela fez, a empresa dela ou a vida dela dá uma deslanchada, dá uma melhorada. Eu trabalhei também, fiz uma consultoria uma vez para uma empresa, onde alguém me falou para fazer um trabalho especial com uma gerente lá específica, que os donos Uhum, percebiam um potencial muito grande nela, mas sim, ela é como se ela fosse até um determinado ponto. Realmente ela tinha uma crença limitante, né? Ela veio sim. de uma família muito tradicional, com algumas ideias muito estereotipadas sobre o que significa ser mulher e esposa, etc. e tal, e por mais que ela Uhum. precisasse ajudar a família e tal, por isso ela trabalhava, é como se ela não se desse permissão para ela ter um resultado, inclusive, Uau! superior financeiramente ao marido. Né? É como se não fosse possível isso, então ela sabotava o sucesso dela, ela não sabia que ela fazia isso. Né? Mas Caramba! conversando com ela, assim, a coisa foi saindo, foi fluindo, e ela conseguiu resolver isso, né? Eu fiz ali uma série de trabalhos com ela, pessoalmente, independente do trabalho que eu estava fazendo com o grupo como um todo, né? E ela passou a ter um desempenho fantástico assim na vida dela, porque ela botou o termostato no outro lugar, ela tirou isso como uma referência dela e ela rompeu essa crença limitante, né? Que por ela ser mulher, Uhum. ela e estar casada e o marido dela ganhar menos do que ela, então aí mesmo que ela não podia crescer, ela rompeu isso e criou uma outra crença mais empoderadora de que ela ia prover possibilidades para a família ter oportunidades como um todo, né, e tal. E a partir daí ela começou a ter resultados muito incríveis em termos das metas serem cumpridas, dela puxar o pessoal que ela coordenava muito mais e melhor, e o resultado foi incrível, foi excelente. Nossa, que massa, né? Nos meus treinamentos eu costumo falar assim, a magia da PNL é uma magia que não é magia, mas faz magia. Tá? Então, pessoal, se você quer aprender um pouco mais de PNL, tá? Acompanha aí o André Persa, tá? Durante esses próximos dias, toda semana a gente vai fazer uma live com o André. Quando estiver ali mais próximo do dia 8 de agosto, a gente vai fazer um pouco mais de live, 2 vezes por semana, tá? Acompanha a gente aqui, direto eu tô colocando aqui no meu feed, o André também, nas redes dele, tá avisando aqui quando a gente vai ter live, tá? Pra gente pegar esse conhecimento desse camarada, ele tem muito o que ensinar, muito o que ajudar, tá? E se você quer participar do curso do André Persa, tá? Sobre PNL Business, PNL aplicada ao ambiente empresarial, se você conhece, assim, possivelmente nesse momento, né, deve ter muitos empresários assim muito preocupados, o que eu vou fazer, de o que eu vou fazer agora. E a gente viu, a PNL ajuda muito nessas questões das relações interpessoais, tá? E obviamente isso repercute nos resultados. Tá, isso repercute nos resultados, sem dúvida alguma. Eu já vi muitas pessoas, muitos empresários, o André já viu bem mais do que eu, tem aí 3, 4 vezes mais tempo que eu nessa estrada. Tá? Então a PNL é uma ferramenta muito bacana, muito interessante para a gente aprender, para a gente aprofundar, tá? E lembrando, você quer participar, vai lá no meu direct, fala lá, PNL Business, eu quero participar do curso do André, tá? Aí você vai ter direito a meia bolsa, tá? 50%, tá bom? André, uma última mensagem para esse pessoal que está acompanhando aqui a gente, uma explicação, uma ferramenta, um outro exemplo bem bacana para a gente fechar com chave de ouro para esse pessoal magnífico que está acompanhando a gente aqui hoje. Eu diria que a gente deve sempre fazer uma análise das nossas relações Sim. interpessoais, né? Acho que é muito interessante que a gente todo dia ou com alguma frequência a gente se pergunte, eu estou feliz, né? Porque uma das coisas que a PNL diz é que você tem uma responsabilidade muito grande na comunicação que você emana de Uhum. si, né? Ou seja, é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer que a culpa é de alguém e tal, né? Que as pessoas às vezes gostam muito de fazer isso, mas é muito bacana a gente também se implicar, ou seja, como é que eu estou contribuindo para uma relação ser boa ou estar diferente? Poxa, mas eu não estou fazendo nada, mas assim, você faz parte de um sistema. Então, se você está dentro de uma família, de uma empresa, de um grupo de pessoas, a qualidade da sua presença pode repercutir nesse sistema.
de uma forma muito poderosa. Lembre-se disso. Investir em si, trabalhar-se, é uma forma também de alimentar esse sistema, de gerar contra-exemplos de uma forma positiva para essas coisas desafiadoras que existem por aí. Então, invistam em vocês mesmos, no seu potencial. E comuniquem-se primeiro consigo, fiquem congruentes consigo para que isso venha para as suas relações com mais facilidade. Eu diria isso. Não, ótimo. André, ó, mais uma vez, muito obrigado pelo aprendizado, pelo ensinamento para você. Sempre. Ótimo. Para você que está acompanhando a gente aqui, uma boa noite. Obrigado tá? a Espero todos. que esse aprendizado aí leve vocês todos aí para um crescimento, para viver muito bem. Tá? André, gratidão. Até semana que vem, que você está acompanhando a gente. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todo mundo, pessoal. Tchau, tchau.